Briga de trânsito termina em tiro na Serra Catarinense. Uma batida teria provocado toda a confusão. E professora que teria esquecido criança trancada na creche em Ibirama é afastada do cargo. Santa Catarina agora tem política pública no combate ao abandono animal. Tem nova lei de proteção animal em Santa Catarina. Olá, boa noite para você que está com a gente. Segunda-feira, muita informação aqui no SCC News e a gente já começa com um caso que é de arrepiar, viu? De assustar mesmo. Olha só, um homem teria sido baleado durante uma briga de trânsito na cidade de Campo Belo do Sul, que fica na Serra Catarinense. Por isso a gente vai para lá agora, para Lages, na Serra, conversar ao vivo com a repórter Shaina Marcon, que está na região. Shaina, primeiro de tudo, como que está a vítima e depois me conta essa história maluca que terminou em tiro no meio de uma briga de trânsito. Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Olha, a vítima, um homem de 48 anos, está internado no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, aqui em Lages, e o estado de saúde dele é estável. Ele conduzia um veículo na tarde de hoje em Campo Belo do Sul, quando se envolveu em um acidente. E depois desse acidente, ele e o motorista de uma caminhonete teriam brigado e foi quando o motorista do outro veículo sacou uma arma e fez os disparos contra a vítima. O suspeito de ter cometido os disparos fugiu do local e ainda não foi localizado, pela polícia. Já a vítima foi encaminhada ao hospital. Quem acionou a polícia militar foi o filho da vítima, de 23 anos. Eu volto com você em Florianópolis, Bruna. Obrigada, Shaina. Ainda hoje a gente vai voltar para Lages para conversar com a Shaina a respeito de clima, de tempo. Vem mudança por aí, um inverno que vai ficar com uma cara diferente. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar com ela. Agora, o fato é que a gente tem que realmente repensar na hora de brigar com alguém no trânsito, viu? Se você ficou aí um pouco indignado com alguma situação, cortaram a sua frente, enfim, não se manifesta não, porque olha o tipo de coisa que pode acontecer. Realmente, a gente tem que cuidar e muito com aquilo que a gente fala ou faz no trânsito, porque as pessoas não têm muito controle, E essa situação aí demonstra bem isso. Agora, olha só essa outra notícia que vem do norte do estado. Na cidade de Balneário Barra do Sul, moradores encontraram uma cabeça humana e chamaram a polícia. O repórter David Sacramento é quem tem os detalhes. Olá, Bruna, é isso mesmo. Moradores da região do bairro Salinas, em Balneário Barra do Sul, entraram em contato com a polícia após encontrarem uma cabeça humana. Segundo o delegado Eduardo Mendonça, que está investigando o caso, o membro foi achado por volta das 11 horas da manhã de domingo, na mesma localidade onde foi encontrado o corpo de um jovem de 21 anos em uma área de mangue no dia 3 de agosto. Há suspeita de que a motivação para esse crime brutal seja um envolvimento com o tráfico de drogas. Por enquanto, ninguém foi preso. Os membros encontrados foram levados para o Instituto Geral de Perícias. E o exame deve ficar pronto nos próximos dias. David Sacramento para o SCC News. No próximo bloco, professora que teria esquecido criança trancada na creche em Ibirama é afastada do cargo. E ainda, depois de semanas geladas, a previsão para os próximos dias é de muito calor em pleno inverno aqui em Santa Catarina. A gente volta já. De volta com o SCC News e agora o assunto é um tema de saúde pública. O abandono de animais, apesar de ser crime, é muito comum. Não à toa a quantidade de cães e gatos que a gente vê vagando nas ruas todos os dias. Pois bem, esse problema ganhou uma nova lei aqui no estado, uma política de controle populacional de animais domésticos. Você vai entender melhor agora na reportagem, olha só. Debilitada, desorientada, ofegante e muito assustada. Foi assim que a Polícia Rodoviária Federal descreveu uma cadela resgatada no meio da BR-101 em Laguna, no sul do estado, nessa tarde. Ela foi encontrada vagando sozinha pela rodovia, no meio dos carros e parecia estar abandonada há muitos dias. E esse não é um caso isolado. Todos os dias, canis de proteção animal recebem cães e gatos abandonados ou que sofreram maus tratos. A Diretoria de Bem-Estar Animal, a DBE, em Florianópolis, por exemplo, tem 150 animais esperando por um novo lar.
A maioria dos casos de animais resgatados aqui, eles vêm de denúncia de maus tratos, e daí os maus tratos são confirmados mesmo, infelizmente. Tem um grande número também de animais socorridos em via pública, por atropelamento ou por algum tipo de situação de gravidade, né, nas ruas, e alguns são abandonados. Animais como o torresmo, de 5 anos, um cãozinho que ainda carrega na pele e no pelo a dor dos maus tratos. Ou falcão, de 1 ano de idade, abandonado ainda bem filhote, que espera no buraquinho da grade seu novo tutor. E essa não é uma realidade só aqui da Edbé, em Florianópolis. Os maus tratos, o abandono, o longo caminho da recuperação até a adoção está presente em várias cidades do estado. Na última semana, Santa Catarina passou a contar com uma nova política de defesa dos animais. O projeto, elaborado pelo deputado Fernando Krellin, cria a política estadual de controle populacional de animais domésticos. Nosso objetivo principal da lei é criar essa política de controle dos animais. Hoje, em Santa Catarina, nós temos diversos animais, sejam cães, gatos, mas não existe um controle específico. Automaticamente, tendo um controle, nós vamos diminuir os maus tratos, o abandono, nós teremos a estipagem, castração e automaticamente um cuidado com o meio ambiente e principalmente com a saúde pública aqui dentro do nosso estado. As estratégias do projeto ainda estão sendo elaboradas. Enquanto isso, assim como muitos outros animais, o torresmo e o falcão aguardam por um novo lar. Muito importante, de fato faz parte da saúde pública e tem que ter um controle mesmo. E olha, por falar em animais, mas uma história completamente diferente, olha que tristeza essa história que a gente vai contar agora. No último sábado, o arcanjo do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma bebezinha que foi atacada por um cachorro em Biguaçu. A criança tinha 23 dias de vida e foi mordida na cabeça pelo animal, pelo cachorro da família. Depois de ter sido atendida e encaminhada ao Hospital Infantil Joana de Guzmão, ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Um caso que chama atenção para os cuidados com os animais em casa. A informação é de que esse cachorro não tinha histórico de ataques e é difícil entender o temperamento dos animais. Por isso, a gente vai conversar agora ao vivo com a adestradora Beatriz Saraiva para entender o que acontece, porque infelizmente esse não é um caso isolado, é um de muitos casos, mas o que acontece com relação à personalidade e como a gente deve observar e fazer escolha, por exemplo, na hora de adotar um cachorro, o que a gente deve observar, né? Tem como a gente observar a personalidade do animal para evitar que esse tipo de situação possa acontecer? Beatriz, boa noite. Oi, gente, boa noite, Bruna. Bom, tem como sim a gente identificar, na verdade, o que eu gostaria de falar em primeiro lugar, o cachorro nunca tem culpa de atacar ninguém, nenhuma pessoa, nenhum bebê. A culpa principal está na educação desse cachorro. Quando a gente vai trazer um cachorro para dentro de casa, sim, tem como a gente analisar se aquele cachorro tem um pouco mais de instinto de caça, um pouco mais de energia, um pouco mais de ansiedade, um pouco mais, enfim, de estresse, mas nenhum cachorro ataca ninguém por raiva, a raiva mesmo acaba definindo isso. Porque as pessoas acabam imaginando que o cachorro atacou porque estava com raiva do bebê, e não é o caso. Beatriz, para a gente encerrar nossa conversa, quando a gente traz um bebê para casa, por exemplo, e a gente tem animais domésticos, tem algum procedimento que a gente tem que fazer para que o animal conheça o bebê e que não gere um ciúme do dono, que muitas vezes vai estar com as atenções todas voltadas para o bebê, porque é normal, né? Sim. O ideal é sempre apresentar a criança para esse cachorro. Tá? Porque quanto mais tu priva o cachorro de conhecer essa criança, pior é, porque o cachorro fica curioso, pode ficar estressado. Quando vem um recém-nascido também para dentro de casa, acaba mudando a rotina de tudo. Então, às vezes, aquele cachorro recebia muita atenção, ele era muito mimado, muito amado. E aí, da noite para o dia, tudo isso muda, a atenção é voltada apenas para essa criança. Então, ele pode sim sentir essa mudança e tem sim que fazer uma adaptação. Tem que mostrar a criança para o cachorro. O quanto antes buscar ajuda também para saber como fazer essa aproximação também é muito importante. Quem puder buscar essa orientação seria muito, 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 muito importante.
Beatriz, obrigada pelos esclarecimentos, uma conversa rápida, mas eu acho que vale para a gente ter essa conscientização de que o animal muitas vezes é escolhido pela aparência, né? Porque é bonitinho, porque é fofinho, mas nem sempre ele é compatível com aquela família, com aquela rotina, com crianças em casa, enfim. Obrigada, Beatriz, mais uma vez, uma boa noite para você. E fica aqui, né, esse alerta para que a gente tenha cuidado na hora de escolher e adotar um animal e sempre pense pelo lado da personalidade, né? Nunca pela aparência do animal, porque isso não determina muita coisa, não. Olha, em Ibirama, no Alto Vale, depois que um menino de 2 anos foi esquecido numa creche, isso mesmo, na sexta-feira à noite, foi retirado pelos pais através de uma janela que foi quebrada num ato de desespero. Hoje, a professora que teria fechado a creche e esquecido o menino lá dentro foi afastada do cargo. Quando os pais chegaram, o menino já estava todo molhado, a creche já estava fechada, com as luzes apagadas. Foi preciso, então, quebrar uma vidraça para poder resgatar a criança. Um vídeo foi divulgado nas redes sociais e teve bastante repercussão. Vamos acompanhar. Olha aqui, ó, meu filho todo molhado, encharcado, tá de água, olha aqui, dentro da creche, dormindo, olha aqui, ó, olha aqui, ó a situação que meu filho se encontra, tá? Dá uma olhadinha, gente, como é que a creche está cuidando das crianças. A gente conversou com a família da criança, que disse que está aguardando as orientações de um advogado. Vamos ver então o que o doutor Valdevino disse para a nossa equipe. Dizer que a família nesses próximos dias vai estar aguardando para definir efetivamente quais vão ser os procedimentos que ela irá adotar, quer seja na área da esfera civil e também na área criminal, para que efetivamente os responsáveis ou o responsável possa responder na exata dimensão da conduta lesiva que praticou em desfavor dessa criança. Em nota oficial, a Secretaria de Educação de Ibirama informou que a servidora responsável pelas crianças foi afastada até que os fatos sejam analisados pelo processo administrativo disciplinar. A Prefeitura também informou que a direção dos órgãos está em contato direto com a família desde que ocorreu o fato, dando todo o suporte e prestando a assistência necessária, inclusive no atendimento psicológico. A gente segue então acompanhando e atualizando as informações sobre essa situação que aconteceu no Alto Vale do Itajaí, em Ibirama, onde o menino foi esquecido na creche. Eu volto com você aí no estúdio. Bom, não sei você, mas eu fiquei realmente bastante chocada com esse caso aí. Imagino como essa mãe e esse pai não ficaram ao encontrar o menino naquelas condições. Mudando de assunto, o governador Carlos Moisés anunciou hoje que o estado já localizou mais de 31 milhões de reais daqueles 33 milhões que foram gastos na compra dos respiradores no início da pandemia, que nunca chegaram. Lembra desse caso? Esse é um assunto para destaque no portal SCC10. A gente tem lá toda a reportagem para você entender como é que vai funcionar isso agora, porque o governo do estado lançou essa página para a pessoa poder acompanhar ali, ter os dados e saber o que está acontecendo nesse processo de resgate desse dinheiro. É um portal importante, é uma página que vai trazer essas considerações todas. E é claro, né, você acessando aí o QR Code que aparece na tela, você já vai direto para essa reportagem que vai explicar o que agora foi determinado pelo governo para que a gente possa acompanhar e saber o destino desse dinheiro, né, que já foi resgatado uma parte, mas que de fato merece aí satisfação para o público, para o catarinense que ficou na dúvida, né? O que aconteceu com aquele dinheiro todo? Os respiradores nunca chegaram e o dinheiro? Para onde foi? Então, nesse QR Code você já fica com todas as informações e a gente vai conferir agora o que mais é destaque no SCC10. Olá! Na manhã de hoje, senadores e especialistas discutiram em comissão temporária da Covid-19 a eficácia das vacinas contra o novo coronavírus. Com o avanço da variante Delta, o Ministério da Saúde estuda aplicar a 3ª dose no ano que vem. E na coluna do Fernando Machado, moradores de São José pedem socorro para combater a onda de furtos, roubos e a sujeira na cidade. Entenda mais em scc10.com.br. Até amanhã! Bem, agora a gente fala de tempo, porque depois de ondas de frio em Santa Catarina, essa semana, em pleno agosto, o estado deve enfrentar um calorão. As temperaturas já começaram a subir e amanhã, para quem enfrentou aí, começam, melhor dizendo, a subir a partir de amanhã. E para quem enfrentou até 9 graus abaixo de zero e neve no mês passado, o calor na serra em pleno inverno vai ser bem estranho, né, Shaina? Voltando com você aí para saber sobre o tempo.
Boa noite novamente, Bruna. Bem estranho mesmo, viu? Depois de ver nevar aqui na Serra, inclusive registrar lagos congelados. Calor em pleno agosto é bem fora do comum por aqui. Olha, para quem não lembra, essas imagens nós fizemos no fim do mês passado, no dia 30 de julho, no dia que a cidade mais fria do Brasil, Urupema, registrou 9 graus abaixo de zero. E depois de quase congelar, agora eu volto a falar de tempo, mas o alerta dessa vez é de calor fora de época. Aqui em Lages, por exemplo, a máxima pode chegar aos 25 graus já a partir de amanhã. Isso por causa de uma massa de ar mais quente que deve chegar ao estado. O sol também deve aparecer durante toda a semana e os termômetros devem registrar 30 graus no oeste e também no litoral sul, mas pode chegar aos 35 graus no extremo oeste, ou seja, bastante calor. Para quem gosta de um veranico fora de época, já vai poder aproveitar, viu? Mas vamos agora conferir então como fica a previsão do tempo para terça-feira para toda Santa Catarina. A terça-feira será de sol entre nuvens em Santa Catarina. Ao amanhecer, pode ter nevoeiros e as temperaturas vão estar em elevação. Em algumas cidades do oeste e litoral sul, podem até passar dos 30 graus, bem altas para essa época do ano. Isso é resultado de uma massa de ar seco e mais quente que predomina aqui no estado. Em Florianópolis, sol entre nuvens e máxima de 26 graus. No norte do estado, o dia começa encoberto, mas depois melhor. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Blumenau, a máxima prevista é de 27 graus. Lages, o sol aparece entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 11 graus. Em Criciúma, mínima de 14 e máxima de 29 graus. E no oeste, a terça-feira será quente, com máxima de 30 graus em Chapecó. Em Camboriú, no litoral norte, uma escola foi fechada por causa de um surto de Covid-19 entre alunos e professores. Lembrando que, de acordo com o último mapa de risco divulgado, a região da Foz do Rio Itajaí, onde fica Camboriú, está no estado gravíssimo. A semana começou sem aulas para os alunos na Escola Municipal Arthur Sickmann, em Camboriú, depois de 4 alunos e 4 professores testarem positivo para a Covid-19. A escola ainda aguarda a confirmação de mais 6 casos suspeitos. Nós tivemos uma parada pedagógica e no dia anterior, 4 alunos e 4 professores, incluindo a diretora da escola e a supervisora, testaram positivo. E, em seguida, como veio o final de semana, mais 6 professores ficaram suspeitos também. Então, para nós higienizarmos a escola e zelar pela vida dos alunos e demais educadores, a gente suspendeu as aulas, passou para o remoto, suspendeu apenas o presencial, para que a escola pudesse ser higienizada e a gente pudesse ter a confirmação dos novos casos, né, que estavam suspeitos. Os professores positivados, eles estão fazendo o seu tratamento, né? Não estão trabalhando nem online, estão se dedicando aí para cuidar da sua saúde. A escola atende 1.200 alunos com idade entre 6 e 14 anos. As aulas estão suspensas até quarta-feira. Atividades online e impressas serão entregues aos alunos assim que a escola retornar para recuperar o conteúdo dos dias parados. O governo do estado atualizou o regramento para as aulas presenciais em Santa Catarina, como, por exemplo, a diminuição do distanciamento entre as crianças e adolescentes de 1,5 m para 1 metro. Maria Alice confirma que a escola está mantendo todas as medidas protetivas. Nas salas onde tivemos os alunos com positivados, né, esses vão ficar mais um tempinho ainda no remoto, conforme determina o protocolo. Olha, já são 17 meses desde que o lockdown parou o estado de Santa Catarina e paralisou também o setor de eventos. Enquanto outras atividades já retomaram, seguindo protocolos, os eventos seguem sem previsão de serem liberados. Quem frequenta um evento nem faz ideia de tudo o que acontece antes da festa rolar. O trabalho de produção, a montagem do local, tudo é feito por dezenas de pessoas que há 17 meses estão sem poder trabalhar. Prejuízo certo para a cadeia produtiva que o setor de eventos movimenta. A empresa do Carlos Eduardo está nesse meio. O prejuízo ele é de grande escala, como a nossa empresa realizava eventos de médio e grandes eventos, então é de grande escala, acima de R$1 milhão, né? Tivemos que dispensar vários funcionários diretamente, né?
aproximadamente 15 pessoas, indiretamente com fornecedores, muitas pessoas também ficaram sem trabalho, né? O presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos, Doreni Caramori, esteve no SCC Meio-Dia de hoje e fez uma análise. Ele vai além dos impactos econômicos, questiona as incertezas do setor sem ter data para voltar. Portanto, é ainda um descaso maior você não só não reconhecer o impacto econômico, como fazer com que o setor passe por uma insegurança e uma falta de planejamento gigantesca na retomada. Os números melhoram, atividades semelhantes conseguem realizar atividades, né, com as mesmos indicadores de aproximação, etc. e tal, e o nosso setor, há 16 meses parado, não tem uma previsibilidade de como e quando volta. A entidade busca entender qual a diferença do setor de eventos para os bares, restaurantes, hotéis e shopping centers, que têm o mesmo nível de aproximação e que já retomaram as atividades. Se você pode fazer um jantar num restaurante, por que você não pode fazer um casamento? Se você pode fazer um culto numa igreja, por que você não pode liberar o teatro com as mesmas restrições? Uma certeza que a gente pode colocar aqui, que se alguém que não foi responsável pelas contaminações que houveram nesses 16 meses foi o setor de eventos, porque esse setor está parado. Portanto, se a gente quer salvar vidas, ou a gente nivela e para todos os setores que têm atividades semelhantes, ou se a gente quer estimular a retomada, a gente estimula todos. Para tentar buscar uma saída para a retomada, um evento teste foi realizado pelo governo do estado. Todos os participantes foram acompanhados pelas equipes de pesquisadores 15 dias após o evento. Nenhum testou positivo para a Covid-19. Ainda assim, o governo informa que aguarda outras análises do estudo para tomar novas medidas. Enquanto isso, a falta de planejamento é mais uma preocupação do setor. Porque o que fica agora na questão, nós como produtores de eventos, como vai ser essa volta, né? Como vai ser os alvarás da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária para os produtores de eventos? A gente não tem noção. Preocupação legítima, né? O SCC News de hoje fica por aqui. Boa noite para você. Amanhã a gente volta a se encontrar. Cuide-se. Até lá.